O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, elevando as nossas preces, as nossas vibrações, as nossas súplicas, a fim de sermos envolvidos pela corrente franciscana, pelas falanges brancas do universo, pelos orixás da nossa casa. Nós saudamos o nosso guia-chefe, o Caboclo Tupinambá, para que mais uma vez ampare a nós todos que aqui estamos. Rogamos a Maria Santíssima que nos cubra com seu manto azul de paz e harmonia. Ao nosso Mestre Jesus, que mais uma vez, pelos ensinamentos do Evangelho, vem acender as luzes indispensáveis à nossa caminhada. Queremos pedir por todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, especialmente os nossos irmãos sofredores, que se encontram enfrentando processos obsessivos, melancolias, doenças, perturbações. Pedimos por todos os nossos irmãos que sofrem, os que estão abandonados, desabrigados, que estão confinados nas cadeias, presos a leitos de hospitais, em manicômios. Que esses irmãos possam receber o necessário amparo para levarem adiante as suas dificuldades, muitas delas escolhidas por eles próprios. Queremos te pedir também, Senhor, pelas crianças do nosso planeta, as que se encontram abandonadas, desamparadas, famintas, que sofrem perseguições, abusos, explorações. Que os trabalhadores do mundo maior possam amparar esses pequenos irmãos recém-chegados ao plano de provas nas suas expiações. Queremos te pedir também, Senhor, pela paz no nosso planeta, entre povos e nações, entre governantes e governados, entre os líderes das religiões e seus seguidores, que todos esses possam escutar o chamado da centelha divina, que nos diz que somos todos irmãos, temos todos a mesma origem, o mesmo destino. Somos todos frutos da única criação e por isso mesmo devemos nos tratar com fraternidade, com harmonia e sobretudo com paz. Queremos te pedir também, Senhor, pelas crianças da creche Santa Clara e por todos os irmãos que nos ajudam a manter a creche e os trabalhos sociais da nossa casa. Pedimos também
por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na nossa caixa de pedidos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Hoje nós temos o capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o juízo. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele, e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando o olhar pelos que estavam assentados à sua volta, disse: Eis aqui mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa passagem está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, e também no de Mateus, no capítulo 12. O item é parentela corpórea e parentela espiritual. Os laços do sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho, apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo, a fim de lhes servir de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Consequentemente, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se vê todos os dias. Eis um problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras são duráveis e se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade com que seus irmãos o tratavam se acha claramente expressa no relato de São Marcos, que diz que era propósito deles se apoderarem do mestre, sob o pretexto de que havia perdido o espírito. Informado da chegada dos irmãos, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: Eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora sua mãe estivesse na companhia deles, ele generaliza o ensino, o que não implica de maneira alguma que haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, nem que só lhe merecia indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Essa passagem do Evangelho
ela só fica, vamos dizer assim, lógica para a gente entender pela ótica da encarnação. Se nós somos imortais, temos várias encarnações e, consequentemente, várias famílias ao longo de todas essas encarnações, né? E os verdadeiros laços espirituais são exatamente os laços de comunidade, de comunhão, né? De pensamentos, de propósitos, que não necessariamente estão presentes nas famílias consanguíneas, né? Então, baseado nessa questão da reencarnação e das relações que nós vamos construindo e vamos perpetuando ao longo do nosso processo evolutivo através de várias encarnações, a gente, por exemplo, a gente não deve nem nos condenar, nem condenar as outras pessoas quando nós nos deparamos com uma falta de afeto ou de afinidade com uma pessoa do nosso círculo consanguíneo. O que acontece? Quantos de nós, ou quantas pessoas nós conhecemos que têm muito mais afinidades com pessoas fora da sua família consanguínea do que com a sua própria família corporal, né? Às vezes a pessoa gosta mais de um amigo do que de um irmão. Às vezes gosta mais de um tio afastado do que do próprio pai. E isso só se explica por essa visão da imortalidade dos nossos espíritos, que faz com que nós estejamos o tempo todo nos reencontrando. O Evangelho é bem claro quando ele coloca que a maioria das famílias, elas são constituídas de espíritos simpáticos que aproveitam a condição consanguínea para reencarnarem próximos. E às vezes durante várias encarnações, com títulos de parentesco variados. Às vezes reencarnam como irmãos, como pai e mãe, como marido e mulher, como primo, enfim. Esses espíritos, pela afinidade e pelos seus projetos evolutivos, eles podem reencarnar juntos. Mas isso não necessariamente, né, impede esses espíritos de terem afinidade com outros espíritos pelos verdadeiros laços, que são os laços da afinidade. E por outro lado, nós temos aqui, o Evangelho coloca, nós temos famílias simpáticas e famílias antipáticas. Da mesma forma como reencarnar junto pela comunhão dos pensamentos e dos propósitos facilita a alguns espíritos dada essa condição, a outros espíritos, essa proximidade material, essa consanguinidade, ela é utilizada como uma ferramenta de redenção e de pacificação de muitos espíritos antagônicos, que reencarnam na mesma família consanguínea, para que aquela proximidade seja um estímulo a que eles se aceitem. Porque, de certa forma, as pessoas sentem uma certa culpa, vamos dizer assim, em constatar uma certa aversão ao parente consanguíneo. Às vezes, algumas pessoas não estão nem aí, né? Simplesmente não gostam mesmo, não escondem isso, não se afinizam. E outras se sentem culpadas por não nutrir por aquele ente consanguíneo a mesma afeição que ele nutre por uma outra pessoa que é fora da sua família material. Então, esses espíritos que reencarnam embolados na mesma família, antagônicos, certamente têm um motivo para estarem ali juntos. Em outras oportunidades devem ter, de alguma forma, se desentendido ou prejudicado uns aos outros e precisam se perdoarem, se acertarem, né? Se pacificarem mutuamente e, ao reencarnarem na mesma família, eles têm, vamos dizer assim, um motivo a mais para se empenharem nessa remissão. Mas como cada um tem o seu livre-arbítrio, às vezes eles não conseguem, né? Infelizmente temos vários casos aí, inclusive de familiares, né, que se agridem profundamente e até levam outros ao desencarne. Filho que mata o pai, mata o irmão, o pai que mata o filho, enfim, né? A gente vê essas barbaridades acontecendo, né, ao longo da vida e paramos para pensar, por que isso? Que maldade! Como é que se faz isso com um ente da sua própria família? Realmente, sem a visão da reencarnação e da lei de causa e efeito e da necessidade que os espíritos têm de se cruzarem ao longo do seu processo evolutivo, fica mais fácil a gente entender essas barbaridades que se apresentam, né, no dia a dia do nosso processo evolutivo. Mas a verdade é que nós todos somos irmãos.
como eu falei aqui na prece inicial, nós todos fomos criados pelo mesmo Pai, né? A nossa única diferença é como viemos, aonde viemos, mas o objetivo é um só. Somos todos espíritos imperfeitos a caminho da evolução. E precisaremos voltar aqui quantas vezes forem necessárias. E se o fato de eu ter da minha família consanguínea algum irmão, já que somos todos irmãos, com o qual eu não me sinto à vontade, que eu aproveite essa situação para exercer indulgência, perdão, para fazer a caridade. Utilizando esse estímulo de que se eu posso ser caridoso, se eu posso perdoar, se eu posso ter paciência com uma pessoa fora do meu ciclo sanguíneo, eu também consigo ter com uma pessoa que é do meu ciclo consanguíneo, né? Então, não nos devemos nos recriminar terrivelmente por não sentirmos pelos nossos parentes consanguíneos o afeto que a gente acha que devia ter, né? Exatamente porque, pela visão espírita, isso se explica. Nem sempre os nossos familiares consanguíneos são espíritos que nos acompanham há muito tempo, são espíritos simpáticos a nós. Às vezes são espíritos que são colocados, inclusive, no seio de famílias para que ele evolua também. Às vezes acontece, né, da espiritualidade colocar uma ovelha negra, como se chama, numa família equilibrada, mas tem um ali que é torto. Aí a gente prepara e pergunta, mas por que aquela família toda equilibrada ali, todo mundo se dá muito bem, mas aquele ali, ele é esquisito, ele é diferente, ele recebeu a mesma condição, o mesmo tratamento, a mesma educação, a mesma dedicação dos pais, mas ele não vibra na mesma frequência. A espiritualidade coloca esses recalcitrantes junto a esses espíritos mais benevolentes para que ele, ao contato com esses espíritos mais evoluídos, ele também progrida, né? Serve de prova e serve também de oportunidade desses espíritos terem paciência, perdoarem os erros daquele recalcitrante que ali, naquele momento, é um familiar consanguíneo, né? Então a gente tem sempre que ter isso como certeza, já que nós acreditamos na nossa imortalidade, somos espíritos reencarnados, que voltaremos a reencarnar. A gente precisa ter essa certeza. Os nossos caminhos não se cruzam por acaso. Ah, mas o outro odeia a mãe porque a mãe maltratou ele, abandonou ele, jogou para lá. Isso tudo vai ter um acerto lá na frente. Se não for nessa, vai ser numa próxima encarnação. Quantos filhos sofrem maus tratos dos pais? Negligência, abandono, agressões, inclusive, por questões kármicas. Por talvez encarnações passadas terem feito a mesma coisa e agora, a seu turno, precisam experimentar a mesma situação para perdoar. A gente não sabe. A única certeza que nós temos, nós que somos espíritas e acreditamos em encarnação, é que não existe sofrimento fortuito, né? E por isso mesmo é que não cabe a nós julgarmos os filhos que são ingratos com seus pais. Esse acerto vai vir em algum momento. Cabe a nós, na medida do possível, se conhecemos alguém que enfrenta esse tipo de problema, tentar de alguma forma, né, interceder para que esses filhos que não gostam dos pais, ou esses irmãos que não gostam de si, que não se gostam entre si, que eles se perdoem, que eles se compreendam, que eles se entendam, que eles se harmonizem, porque nós temos a consciência de que ou um ou outro, ofendeu ou foi ofendido. Que possamos caminhar todos juntos, parentes ou não, na direção que nos é destinada, que é a perfeição. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja.